Josué capítulo 7. A violação do Éren, anátema. Entretanto, os israelitas foram infiéis com relação ao Éren, anátema, ao que fora consagrado à destruição. Acã, filho de Carme, neto de Zabde, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguns objetos que estavam sob anátema, e por isso a ira de Yahvé acendeu-se contra Israel. Observemos aqui, nós temos uma Bíblia King James atualizada, é uma Bíblia de estudo. Nós estaremos lendo agora o comentário. A trágica história de Acã forma um nítido e instrutivo contraste com a história de Raabe. Na passagem anterior, uma prostituta cananeia, ao demonstrar seu reconhecimento quanto à soberania de Yahvé como Deus e sua lealdade ao arriscar a sua própria vida a fim de cooperar com os missionários do Senhor, foi poupada com toda a sua família, e por meio do casamento veio a fazer parte da família de Israel, ocupando lugar de destaque na própria história humana do Messias, Cristo, Filho de Deus, de descendência de Davi. Neste acontecimento, entretanto, temos um israelita da própria tribo de Judá, que devido à sua falta de fidelidade a Yahvé, teve de ser executado, assim como foram os cananeus. Afinal, Acã furtara do Senhor um punhado de riquezas de Canaã, perdendo deste modo a sua própria e generosa herança na terra prometida. Essa é também a história de como o pecado de uma só pessoa teve efeito danoso e lamentável sobre toda uma nação, pois Israel é muitas vezes considerado um todo único em aliança perpétua com Yahvé e a serviço dele. A unidade de Israel era tão importante aos olhos de Deus que o pecado de Acã envolveu e prejudicou a nação toda. Atos 5:3. Vamos ler Atos 5, sobre que é a oferta de Ananias e Safira. O versículo 3, então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasses com parte do valor do terreno? O versículo 4, mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o dinheiro em teu poder? Como pudestes permitir que tais ideias dominassem tua vontade? Não foi a homens que mentistes, mas contra Deus. Ao ouvir esta admoestação, Ananias caiu morto. Então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. Veja só, a palavra reteve é a mesma expressão que aparece na tradução grega do Antigo Testamento, Septuaginta, quando narra o pecado de Acã. Aqui é o versículo 2, mas ele reteve parte do dinheiro para a venda para si. Tendo conhecimento disso também sua esposa, ele levou parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então essa palavra reteve aparece na tradução quando narra o pecado de Acã, onde estamos lendo em Josué 7. A mesma avareza associada à hipocrisia, desejo de manter uma falsa imagem de santidade, gerou mentira, afastamento de Deus e destruição. E temos os exemplos de Nadab e Abiú, Levítico 10:2, e Uzá, 2 Samuel 6:7. Ananias e Safira foram os primeiros exemplos de, abre aspas, falta de sinceridade no serviço cristão, fecha aspas, ocorridos nos primórdios da Igreja de Jesus Cristo,
de Jesus Cristo. Essa terrível experiência demonstrou à igreja a informação que, abre aspas, de Deus não se zomba, fecha aspas. De Deus ninguém engana. Gálatas 6:7. Um grande contraste em relação ao bom exemplo de José Barnabé. Gálatas 6:7. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Aí voltando aqui, em Atos, o sentido geral da frase no original revela uma contínua atividade de Satanás tentando sistematicamente e por diversos modos persuadir o ser humano a cair em pecado. A palavra hebraica, Satã, Satanás, significa adversário, e por isso foi traduzida para o grego por diabolos. Em Jó 1:6 e Zacarias 3:1 e nos versos seguintes destas passagens, a palavra Satã corresponde ao nome próprio de um anjo mau, cuja principal atividade é acusar os seres humanos diante de Deus e requerer destruição sobre as nações. Essa pessoa absolutamente maligna domina o reino das trevas, possui filhos e anjos caídos a seu serviço, que diuturnamente fazem oposição a Deus, entre parênteses, trindade. Fazem oposição a Deus, seu reino, anjos e filhos. Mateus 12:26. Mateus 25:41, 1 João 3:10. Ainda que Satanás conheça todas as fraquezas humanas e frequentemente nos sugira maneiras de expressá-las em pecado, os cristãos contam com a poderosa presença de Deus em suas almas, na pessoa do Espírito Santo, e podem, pela fé, rejeitar todos os ardis e sugestões do inimigo, vencendo as tentações. Os textos 4, versículo 36 e 37, e 5, versículo 1 ao 4, deixam claro que as ofertas e donativos eram atos voluntários, segundo a generosidade de cada um. Os apóstolos não haviam pedido nada, foi o Espírito Santo quem moveu cada pessoa a contribuir conforme a alegria do coração. 2 Coríntios 9:7. Ananias e Safira não pecaram por ficar com parte do dinheiro da venda da sua propriedade, mas sim por haverem mentido ao Espírito Santo e suporem arrogantemente que é possível ao ser humano pensar ou realizar qualquer coisa fora do pleno conhecimento do Senhor. Então Ananias e Safira não pecaram por ficar com parte do dinheiro, mas sim por haverem mentido ao Espírito Santo, entre parênteses, Deus, e suporem arrogantemente que é possível ao ser humano pensar ou realizar qualquer coisa fora do pleno conhecimento do Senhor Deus. A ofensa contra a igreja habitada pelo Espírito é insulto e pecado contra o próprio Deus. Continuando agora em Josué, voltando lá, versículo 2. Aconteceu que Josué enviou homens de Jericó em direção à cidade de Ai, que ficava próximo de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes, subi e espionai a região. E eles subiram para explorar o território de Ai. Versículo 3. Assim que voltaram a Josué, reportaram-lhe: não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar Ai. Nem se fatigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Sendo assim, foram deslocados para lá cerca de 3 mil homens, que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Versículo 5. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas e perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel, desde a porta da cidade até Shevarim, pedreiras, e na descida os derrotaram. Diante disto, o coração do povo derreteu, tornou-se como água,
e caíram em grande desânimo. Versículo 6. A súplica de Josué ao Senhor. Então Josué, com as demais autoridades de Israel, rasgou suas vestes, prostrou-se com a face rente ao chão, diante da arca de Yahvé, e ali permaneceu em humilhação até o cair da tarde. Versículo 7. Exclamou então Josué: Ah, eterno Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Versículo 8. Perdoa-me, Senhor, mas o que poderei dizer agora que Israel foi derrotado e humilhado por seus adversários? Versículo 9. Os cananeus e os demais habitantes desta terra serão informados sobre este acontecimento. Nos cercarão e aniquilarão o nosso nome da face da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Deus responde à oração de Josué. Versículo 10. Então Yahvé falou a Josué, levanta-te, porque permaneces assim prostrado sobre o teu próprio rosto? Versículo 11. Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou do que era anátema, e até o furtou para si, e também o escondeu e guardou entre suas bagagens. Versículo 12. Por isso os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos, e voltarão as costas, fugindo de seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmos anátemas, merecedores de destruição. Portanto não estarei mais convosco, se não destruirdes do meio de vós o que foi consagrado ao extermínio. Versículo 13. Levanta-te, pois, santifica o povo e proclamarás, santificai-vos para amanhã, pois assim diz Yahvé, o Deus de Israel, o anátema está no meio de ti, ó Israel. Não poderás enfrentar teus inimigos até que não tenhais eliminado o anátema do vosso meio. Versículo 14. Portanto, vós vos apresentareis amanhã ao raiar do dia, por tribos, e a tribo de Yahvé houver determinado se apresentará por clãs, e o grupo de famílias que o Senhor houver designado se apresentará por famílias, e a família que o Eterno houver apontado virá à frente, um homem de cada vez. Versículo 15. Enfim, aquele que for pego com os objetos sob anátema será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence, porquanto violou a aliança do Senhor e cometeu terrível infâmia em Israel. Versículo 16. Descoberta e castigo do culpado. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi apontada. Versículo 17. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zerá foi separado. Fez achegar-se o clã dos Zeraitas, família por família, e o escolhido foi Zabde. Versículo 18. Então Josué fez a família de Zabde vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carme, neto de Zabde e bisneto de Zerá, da tribo de Judá, foi revelado. Versículo 19. Josué disse a Acã, meu filho, para a glória de Yahvé, o Deus de Israel, diga a verdade. Declara-me o que fizeste e nada me ocultaste. E nada me ocultes. Versículo 20. Acã respondeu a Josué: em verdade, fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e eis o que fiz. Versículo 21. Vi entre os despojos um belo manto tecido de Sinear, Babilônia, 2,4 kg de prata, e uma barra de ouro de 600 gramas. Eu me deixei seduzir pela cobiça e me apossei deles.
estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Versículo 22. Josué mandou alguns homens depressa à tenda de Acã, e lá encontraram escondidos tudo o que fora relatado, com a prata por baixo. Versículo 23. Tomaram tudo do meio da tenda e o trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e o depositaram diante de Yahvé. Versículo 24. Então Josué, juntamente com todo Israel, conduziu Acã, bisneto de Zerá, e a prata, o manto babilônico, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda completa e tudo o que lhe pertencia, ao vale de Acor. Ao vale de Acor. Versículo 25. Chegando lá, declarou-lhe Josué, por que trouxeste desgraça e humilhação sobre todos nós? Que Yahvé neste momento cause a tua desgraça. E todo o Israel o apedrejou, e em seguida apedrejou também todos os seus até a morte, e queimou tudo e todos eles no fogo. Versículo 26. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até nossos dias. Então Yahvé aplacou a sua ardente ira. Por esse motivo foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Muito bem, então nós concluímos a leitura de Josué, capítulo 7. Querendo Deus, subsequentemente estaremos lendo o capítulo 8, a tomada e a destruição de Ai. Todas as nossas dúvidas nós esclarecemos aqui na Palavra de Deus. Por isso nós somos ensinados, instruídos diariamente a ler as Escrituras e colocar em prática em nossa vida diária. Ler, praticar. E nós ouvimos a voz de Jesus, porque hoje nós vivemos no Novo Testamento.